Bem? Tudo bem com vocês? Tudo bom mesmo? Tem alguém aqui que não está bem? Vai ficar bem agora no nome de Jesus? Nós estamos felizes de estar aqui mais uma vez. A gente acredita muito que Deus vai falar com você hoje. Você acredita nisso? Quando vocês vêm para a igreja, qual é a intenção do coração? Você já reparou? O que é que você pensa quando você está saindo de casa para vir para a igreja? Alguém já parou para pensar nisso? O que é que eu estou indo fazer lá? Alguém já parou para fazer essa pergunta? Eu quero, na verdade, encorajar vocês. Quando vocês estiverem saindo de casa para vir para a igreja, não precisa falar para ninguém, mas pensem com vocês mesmos: o que é que eu estou indo fazer lá? Porque às vezes a gente vem para cá, mas não está aqui, não é verdade? A nossa cabeça fica lá longe. Mas eu quero encorajar você a, quando você vier para cá, vier com muita expectativa, vir com muita expectativa, acreditando que o Deus que você veio buscar não é o pastor, não é o ministro de louvor. O Deus que você veio buscar, Ele é invisível, mas Ele é muito real. Amém? O Cláudio quer apresentar seus visitantes? Pode? Amém. Sejam bem-vindos, sintam-se em casa, né? Vocês estão na casa do Pai, e eu não tenho dúvida que é um tempo de florescer mesmo na nossa vida, na vida da igreja. Eu acredito muito que aquilo que Deus prometeu para nós, Ele vai cumprir. Na verdade, Ele sempre cumpre. Quando alguém te disser que Deus falou alguma coisa e não acontecer, é porque Deus não falou, porque quando Deus fala, acontece. Inclusive se for eu mesmo. Tá bom? Que às vezes o profeta, ele tem o filtro humano e ele quer acrescentar às vezes uma coisa ou outra que Deus disse. E eu estou aprendendo a nunca acrescentar nada. Mas quando alguém te falar alguma coisa da parte de Deus, tenha certeza, se não acontecer, Deus não falou, porque Deus não falha. Eu posso falhar, mas Deus não. Amém? Eu estou assim muito empolgado para pregar hoje. Nós vamos hoje inaugurar uma série. Não é do Netflix, mas... Alguém conhece o Netflix? É um negócio que tem muitos filmes disponíveis. E a moda hoje é série. O pessoal gosta de série. Eles querem sentar no sofá e assistir. Tá viciado já, Ritz? Toma cuidado, hein, cara. Então, porque hoje, nessa nossa era, a Netflix está bombando. O pessoal senta para ver uma série e passa às vezes vara madrugada até acabar o último episódio. Então, para a gente estar próximo do que está acontecendo no mundo, a gente também vai trazer algumas séries, mensagens sequenciais. O que são mensagens sequenciais? É uma mensagem que vem depois da outra, que vai depois da outra, para num todo, todas elas juntas, ter um sentido melhor. Então é muito importante que você não falte nos próximos cultos. Por quê? Porque senão você pode ficar manco, faltando alguma coisa dentro desse processo que nós vamos tentar construir nos domingos. E essa série, o nome dela é Tempo de Florescer. Você pode repetir isso comigo? Tempo de Florescer. Só mais uma vez, Tempo de Florescer. E a palavra florescer, ela tem dois significados. Um significado literal e um significado figurado. O literal é criar flores, estar em flor, brotar. Eu posso desligar isso aqui? Som. Criar flores, estar em flor ou brotar. Esse é o significado literal. Agora, o significado da palavra florescer, no sentido figurado, é prosperar, estar próspero ou brilhar.
esse é o ano que nós vamos brilhar para a glória de Deus. Esse é o ano que nós vamos prosperar para a glória de Deus. Esse é o ano onde as pessoas vão enxergar o brilho de Jesus na minha vida e na sua vida. Porque quando nós falamos de florescer, não é de se aparecer, não é um florescer de querer ser mais do que o outro. Florescer não é você simplesmente colocar uma blusa florida para você aparentemente estar mais bem arrumado do que outro. Florescer é no sentido espiritual, onde as pessoas vão enxergar essa prosperidade de Deus na sua vida, uma prosperidade espiritual. Você vai ser tão farto do Espírito que as pessoas vão olhar para você e vão falar: olha, a luz de Jesus está brilhando na vida daquele homem e daquela mulher. Então é tempo de florescer, não no sentido literal de flores, mas no sentido figurado, onde o brilho de Jesus, onde a prosperidade de Deus vai ser atuante na minha vida e na sua vida. Você crê nisso? De verdade mesmo? Eu acredito nisso. Nós vamos florescer em muitas áreas da nossa vida. Vai ser um ano onde já iniciou de uma maneira gloriosa, mas eu creio que ainda que nós tenhamos muita dificuldade no decorrer desse ano, nós cremos que lá no final nós vamos poder fazer um vídeo de retrospectiva e observar o quanto Deus fez por nós. Vai ser assim? Eu creio que vai ser assim, porque Deus prometeu, e eu acredito que essa maneira de viver, florindo, florescendo, ela precisa na verdade ser uma maneira que evidencie, que mostre, que manifeste para o mundo alguma coisa. Porque quando uma flor brota, você enxerga a beleza da flor, não é verdade? Você vê a cor da flor, a maneira como ela se desenvolve. E algumas pessoas pegam na flor e falam: olha que linda, como é que pode Deus fazer isso aqui? Alguém já teve essa impressão? Meu Deus do céu, como é que pode nascer uma flor bonita dessa? Então você enxerga. Não tem como nós falarmos assim: olha que flor linda, se ela estiver ainda dentro da terra, sem brotar. Já perceberam? Você nunca vai falar para uma flor: nossa que flor linda, se ela ainda não tiver brotado. Assim é na minha vida e na sua. As pessoas, elas precisam ver, reconhecer o Jesus crescendo em você, o Jesus Cristo de Nazaré brilhando na sua vida. A luz de Jesus, ela precisa brotar de mim, de você, a ponto das pessoas enxergarem. Isso precisa ser manifesto, tem que ser de dentro para fora, de dentro para fora. Não dá para simplesmente eu falar assim: nossa, como eu sou cheio do Espírito Santo, e ninguém percebe isso, só eu. E eu não estou aqui dizendo que você tem que andar se mostrando por aí: olha como eu sou de Deus, nada disso. Mas é impossível uma luz brilhar e as pessoas não enxergarem. Alguém já ouviu aquela expressão: ainda existe uma luz no fim do túnel? Alguém já ouviu? Quando nós falamos de uma luz no fim do túnel, na verdade é no sentido de esperança. É quando a gente ainda consegue lá no final ver um ponto brilhando, onde as trevas estão predominando, lá no fundo ainda tem um fiozinho de luz. O que eu quero trazer para você hoje é que você possa ser alguém que seja essa luz de esperança na vida de outros. A vida das pessoas, elas podem estar em trevas aqui em Rancharia. A vida da sua família ao seu redor pode estar em trevas, mas quando as pessoas olharem para você, elas precisam enxergar essa luz, esse fiasco de esperança, ou esse fio de esperança. Porque de fato, dessa maneira, você estará florescendo para Jesus, sendo a luz do mundo. A gente não acende uma candeia para colocar ela debaixo da cama, não é verdade? Quando a gente acende o candeeiro é porque faltou luz, está tudo escuro. A gente põe no lugar alto porque quer enxergar o ambiente. Seja você a luz de Jesus nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero crer com você que nós vamos florescer e muito, mas nós precisamos entender pelo menos 4 áreas que nós precisamos florescer. Quando nós falamos de dar fruto, de evidenciar, de mostrar a luz de Jesus para as pessoas, nós precisamos começar florescendo na nossa vida pessoal. Repita comigo: eu preciso
florescer na minha vida pessoal. Essa é a primeira área. A segunda área é florescer na vida familiar. Diga assim: eu preciso florescer na minha vida em família. A terceira área é a vida comunitária. Diga assim: eu preciso florescer na minha comunidade. E quarto e último, eu preciso florescer, vamos lá comigo, eu preciso florescer na área social. Sabe por que eu estou falando dessas 4 áreas? Porque quando nós falamos de florescer, não é simplesmente florescer para você mesmo, não é você se bastar, não é você olhar no espelho e falar: nossa, como eu sou completo em mim mesmo, nossa, como eu estou fenomenal. Não é isso. Você precisa de fato florescer pessoalmente, você precisa florescer em família, porque se você está bem, mas a sua família não está, faz sentido? Você precisa então florescer na comunidade local, que é a sua igreja, e você precisa florescer na área social, lá fora. Se você só floresce pessoalmente, a sua família, a igreja e o mundo está tudo de qualquer jeito, não faz sentido, porque você não está sendo a luz para o mundo. Então nós precisamos florescer de dentro para fora. Então é comigo mesmo, com a minha família, com a minha igreja local e depois lá fora. A nossa série, eu vou abordar essas 4 áreas. Hoje eu vou fazer uma introdução e eu vou usar todo o meu tempo hoje dentro dessa introdução. Nos próximos cultos, então, eu vou falar de cada área dessa, da área pessoal, da área familiar, da igreja local e da área social. E eu acredito que nesse período de um mês nós vamos crescer tanto, porque nós vamos aprender como é que Jesus floresceu nessas áreas e como é que nós podemos fazer para florescer também. Ok? O nosso modelo vai ser Jesus. Jesus, ele floresceu pessoalmente, ele floresceu em família, ele floresceu na igreja local e ele floresceu na área social. E eu quero mostrar isso para você biblicamente. Você pode abrir sua Bíblia comigo? Aí alguém fala assim: ufa, até que fim o pastor pediu para abrir a Bíblia. Pensei que ele ia pregar sem Bíblia hoje. Deixa eu abrir um parênteses aqui, enquanto você procura aí o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Eu percebi uma coisa: as pessoas, elas acham mais bonito, ou ficam mais impressionadas, quando um pastor prega sem a Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Quando o pastor prega sem usar a Bíblia, as pessoas falam: meu Deus, ele nem abriu a Bíblia, olha só. E eu concordo que em algum momento isso pode ser importante, né? O pastor saber os textos de cor. Mas é importante que, se o pastor não abre a Bíblia, você tem que abrir pelo menos porque você precisa conferir se o que o pastor está falando é verdade. Então deixa eu fechar esse parênteses aqui. Mesmo se um pastor não abrir a Bíblia, abra a sua. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Filha, pega uma água para mim, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 49. Nós vamos ler até o 52. E esse texto eu vou usar para demonstrar como Jesus floresceu pessoalmente. Diz assim o texto: e lhes respondeu, Jesus respondeu: por que me procurareis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que ele lhes disse. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes obediente, submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Presta atenção nisso aqui. Todo ano havia a festa da Páscoa, lá no período de Jesus. E nessas festas, a partir dos 12 anos, as crianças precisavam ir com os pais por causa de uma tradição. E Jesus, nesse ano, foi com os pais, com Maria e com José, porque ele já tinha completado 12 anos. Nesse período de festa, eles cumpriram então a tradição, e na hora de vir embora,
os pais de Jesus esqueceram o menino lá em Jerusalém. A Bíblia diz logo a seguinte aí, anteriormente, você vai perceber que eles se deram conta que Jesus não estava com eles. Quando eles voltaram em Jerusalém, eles encontraram Jesus no templo, e Jesus estava sentado, debatendo, conversando, trazendo questões com os mestres da lei. Quando Maria chegou e o pai José questionaram, Jesus, eles estavam preocupados. Então foi quando Jesus deu essa resposta que eu acabei de ler para vocês. E o que eu quero mostrar nesse texto aqui? Jesus, ele floresceu pessoalmente em que sentido? Quando ele responde: vocês não sabiam que eu deveria cumprir o meu dever? Jesus está dizendo o seguinte: eu estou cumprindo o meu propósito, eu vim para isso. Isso demonstra para mim e para você que Jesus sabia exatamente qual era o propósito dele. Um menino com 12 anos, ele dá uma resposta para os pais dizendo o seguinte: isso aqui eu estou cumprindo o meu dever, vocês não sabiam disso? Como é que nós podemos então observar um Jesus florescendo pessoalmente? É quando ele entende por que é que ele veio no mundo, por que ele veio na terra. Olha só o que mais que Jesus diz aqui na resposta dele. Quando ele diz que veio para isso, ele então se cala, obedece aos pais e vai embora com os pais em submissão, em obediência. Jesus, ele floresceu pessoalmente, cumprindo o seu propósito, e também quando ele é obediente em relação aos pais dele. Ele está fazendo exatamente o que cabe a uma criança de 12 anos fazer: obedecer aos pais. O que é isso? O que isso nos ensina? Que Jesus, ele é um modelo de obediência dentro da adolescência, na juventude. Ele floresceu pessoalmente desde os seus 12 anos, pelo menos, que é o que o texto nos mostra. E na continuidade, no verso 52 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus, ele floresceu. Por quê? Como nós sabemos disso? Porque está escrito que ele crescia. Quem floresce, cresce. Quem floresce, cresce. Não dá para você dizer que está florescendo e continua no mesmo estágio. Você não pode ter uma palavra de Deus de que você vai florescer e continuar do mesmo jeito o ano inteiro. Aquele que floresce é alguém que cresce. Cresce em quais áreas? Em quais níveis? Crescia em sabedoria. Você já não é mais insensato. Você já não é mais um tolo. Você já não fala o que vem na cabeça. Sabe por quê? Porque agora você está florescendo, você está crescendo. Quem cresce, cresce também em sabedoria. Quem cresce em sabedoria, fala na hora certa, se cala na hora certa. Amém? Jesus, quando ele cresce em sabedoria, ele está dizendo assim: eu estou florescendo em sabedoria. Florescer no ano de 2019 é uma tarefa que talvez pode ser difícil, mas se você se colocar na posição, assim como Jesus, de obediência, reconhecendo para que você veio no mundo, certamente você vai crescer em sabedoria, você vai florescer em sabedoria. O que mais? Estatura e graça. Estatura fala do crescimento natural do corpo. Em graça, o que é crescer em graça? É quando você também consegue crescer, florescer no nível de revelação de Deus. A graça é o favor imerecido. Quando você cresce em graça, é quando você começa a entender o tanto de princípio, o tanto de revelação, o tanto de coisa que você já recebeu de Deus sem merecer. Faz sentido isso aqui para você? Crescer em graça é quando você começa a observar: meu Deus, Jesus me deu tanta coisa sem eu merecer. Jesus, ele tem disponibilizado para mim tantas coisas que eu não mereço. Alguém aqui já recebeu alguma coisa de Deus que não merecia? Deixa eu ver. Eu já. Não é verdade? Vamos falar, por exemplo, da nossa salvação em Jesus Cristo. É pela graça mediante a fé. Então, quando Jesus cresce em graça, é como se ele estivesse também crescendo no entendimento de quem ele era, do que ele precisava fazer. E isso tudo vinha a partir da obediência, da submissão, da sabedoria.
E conclui o texto dizendo: diante de Deus e dos homens. Jesus, enquanto cresce, enquanto floresce pessoalmente, não é só diante de Deus no secreto, é diante dos homens. Sabe o que isso nos ensina? Florescer, crescer, não é só quando você estiver no seu quarto, orando, lendo a Bíblia no secreto, diante de Deus somente. Florescer pessoalmente é quando as pessoas começam a olhar para você e enxergar o seu crescimento, enxergar que você é alguém que floresce. Jesus, ele floresceu pessoalmente, e as pessoas enxergaram isso, porque ele crescia diante de Deus e diante dos... Nós precisamos florescer diante de Deus e diante dos homens. Quando Jesus floresce pessoalmente, ele está disponibilizando para nós um modelo. Nós precisamos também florescer pessoalmente. A nossa vida não pode ser uma vida onde a gente só acha as coisas. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, você precisa ter certeza de assuntos fundamentais para a sua vida. O que é um assunto fundamental? Espiritualidade. Você precisa saber em quem você crê, você precisa saber em quem você está direcionando a sua fé, porque quando nós falamos de florescer pessoalmente, nós estamos falando daquilo que acontece dentro de nós, que vai resultar no nosso destino. Quando Jesus nos dá o exemplo, florescendo Ele mesmo, Ele está dizendo o seguinte: é importante que eu viva todo o meu propósito, mas a princípio eu preciso florescer pessoalmente. Quando nós vamos viver os propósitos de Deus para a nossa vida, é porque em algum momento nós já entendemos de fato quem somos e florescemos pessoalmente. Sabe por que eu falo dessa proposta da pessoalidade? Porque não adianta muito você vir para a igreja e você se sentir muito bem aqui diante das pessoas, mas quando você estiver sozinho na sua casa, nada faz sentido para você. Às vezes as pessoas, elas gostam de estar no meio das outras, porque não conseguem ficar só. Tem pessoas que não conseguem florescer pessoalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você: o silêncio, ele é muito importante na nossa vida. O tempo de solitude, onde você fica a sós com Deus, ele é importantíssimo para aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Então não tenham medo do silêncio, não tenham medo de ficar a sós, floresça pessoalmente, comece a se conhecer, amém? Então essa é a primeira área que nós precisamos florescer em 2019, é florescer pessoalmente. A segunda área que nós precisamos florescer é florescer em família. Abra comigo aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 3, versículo 23. Enquanto você procura em Lucas 3:23, eu vou voltar um pouquinho no texto que eu li. Você percebeu que Jesus obedeceu os pais dele quando ele voltou com os pais? Perceberam isso? Jesus, ele era submisso aos pais. Então isso nos mostra que ele entendia o valor da família, amém? Se Jesus não entendesse o valor da família, ele não ia valorizar e nem obedecer a família dele. O pai e a mãe de Jesus não era a família dele? Então o texto que nós lemos anteriormente já demonstra que Jesus valorizava a família. Jesus, ele tinha responsabilidade. Vocês sabiam disso? Jesus, ele era um filho obediente. Ele só deixou a casa dele quando ele tinha 30 anos. Olha o texto que nós vamos ler aí, Lucas 3:23. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Deixa eu explicar uma coisa para você que é importante, para a gente entender como Jesus valorizava a família. Ele até então se dedicou à família dele toda a vida dele, até os 30 anos. Ele trabalhou com o pai dele, o José. A Bíblia diz que ele seguia a profissão do pai, porque naquela época, geralmente era assim que acontecia as coisas. Os filhos, eles continuavam a mesma profissão, a mesma vocação dos pais. Eles trabalhavam com os pais. Jesus não foi diferente. Ele trabalhou com o pai dele, José,
que alguns dizem que era carpinteiro, outros dizem que, aplicando para os nossos dias, ele seria um pedreiro, enfim. Mas independente da profissão, o fato é que Jesus, ele tinha responsabilidade, e Jesus trabalhava com o pai dele. Jesus, ele demonstrava a importância que a família dele tinha, tanto que só então com 30 anos que ele passou a desenvolver o seu ministério, deixando a sua casa. Durante toda a vida dele, ele então se dedicou em cuidar da mãe, cuidar dos irmãos, porque naquela época o filho primeiro, ele tinha responsabilidade de cuidar dos pais, quando os pais ficassem mais velhos. Vocês sabiam disso? Jesus então, ele não podia simplesmente abandonar os pais para ir cumprir o chamado dele, ou fazer aquilo que ele foi chamado para fazer. Mas é muito interessante a gente observar que nem quando Jesus estava na cruz, ele deixou de cumprir a responsabilidade dele de cuidar da mãe. Olha o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Jesus, ele era tão preocupado com a família dele, no sentido de responsabilidade, que mesmo quando ele estava na cruz sendo crucificado, ele viu o discípulo João lá embaixo e a mãe dele do lado, e disse: ei, discípulo amado, João, cuida dela, cuida da minha mãe. Eis aí o teu filho, mulher, falou para a mãe dele. O que Jesus está nos ensinando? Ele floresceu em família. É João capítulo 19, versículo 26 e 27. Jesus, ele floresceu em família. Jesus, ele reconhecia o valor da família dele. Não dá para você falar: agora eu sou crente, sou cheio do Espírito Santo, aleluia, mas não valoriza a sua família, mas não valoriza os seus pais, sua mãe, seu irmão, seu tio, sua esposa, seu esposo. Não dá para a gente falar de florescer, deixa para lá minha família. Não! Quer dizer então que você vai para o céu e sua família vai para o inferno? Entenda, eu não estou querendo dizer que toda a responsabilidade é sua, mas você tem alguma responsabilidade com a sua família. Ao menos a responsabilidade de pregar o Evangelho, de dar um bom testemunho na sua casa, em meio à sua família, em meio aos seus parentes. Jesus, ele não descartou a família dele. Jesus, ele floresceu em família. Teve um momento que ele estava já há alguns dias, os estudiosos sugerem que ele passou um dia inteiro fora de casa, ou 2, e os familiares dele foram procurar ele, e ele não tinha nem tempo para comer, porque ele estava desenvolvendo o ministério. Aí chegaram dentro de uma casa e disseram: ó, sua mãe e seus irmãos estão te chamando. Ó a resposta de Jesus: quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é meu irmão, senão esses aqui que fazem a vontade do meu Pai? Quando eu entendi esse texto, eu tive um alívio, porque parecia que Jesus estava sendo ignorante com a família. Parecia que Jesus não estava nem aí para a família, mas na verdade o que ele estava estabelecendo ali era o seguinte: a minha família são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que ele estava dizendo? Eu não estou aqui só para a minha família. Então é muito importante que você valorize a sua família, floresça na sua família, floresça dentro da sua casa. Deixa Jesus ser evidenciado por teu intermédio lá dentro. Floresça na sua casa, seja alguém mais leve, em nome de Jesus, amém? Nós precisamos crer que Deus vai florescer a nossa família, mas para isso, nós também temos a nossa responsabilidade, existe a nossa parte. Eu entendo que muitas vezes a família é o ambiente talvez mais difícil de você ser um cristão genuíno. Alguém concorda com isso? Às vezes no meio da nossa família é o ambiente mais complicado para a gente demonstrar os princípios bíblicos. Sabe por quê? Alguém já se perguntou? Porque lá é muito difícil da gente mascarar quem de fato nós somos. No meio da família a gente chega, e aí, tem comida aí? Como é que tem? Agora, você já percebeu que quando você está diante de algumas pessoas que você não conhece,
Você é todo educadinho, toda educadinha, toda bonitinha. Você já percebeu que quando você está no meio de algumas pessoas que você até conhece, mas não tem tanta afinidade, você procura se comportar em todos os níveis? Vou falar direito, para não falar besteira. Por que que lá em casa a gente chega arrebentando com tudo e fala tudo de qualquer jeito e machuca todo mundo e arrebenta com o coração de todo mundo? Deus, Ele quer fazer você florescer na sua família. Esse pode ser o melhor ano da sua família. Floresça em meio à sua família. Deixe Jesus reinar na sua casa. Deixe Jesus reinar na sua vida, no seu casamento, em meio aos seus filhos. Peça perdão se precisar pedir. Ajuste o que for necessário dentro da casa. Sabe por quê? Senão vai ser chato ficar na sua casa. Senão nem você vai aguentar ficar lá dentro. Já aconteceu isso com alguém ou foi só comigo? Nós precisamos deixar Jesus reinar, florescer na nossa família. Jesus, Ele valorizava a família, amém? Floresça na sua família. A terceira área que nós precisamos florescer é em comunidade. É aqui, pessoal, uns com os outros. Lembra da mensagem do pastor Jadson no aniversário? A igreja não é perfeita, a igreja é imperfeita, mas nós só estamos aqui porque existe um perfeito, amém? E foi por causa dele que você veio. Ah não, mas é que o pastor lá, tudo bem, eu sei que eu erro mesmo, mas se você vem por causa de mim, certamente você não vai parar aqui. Se você for em outra igreja por causa do outro pastor, certamente você não vai parar lá também. Nós precisamos vir para cá por causa do perfeito, porque imperfeito todos nós somos. Então nós precisamos florescer em comunidade. Nós precisamos reconhecer o ponto fraco uns dos outros, porque aqui as pessoas não têm só pontos fortes, não é verdade? Eu tenho o meu ponto forte, mas eu também tenho o meu ponto fraco. Você tem o seu ponto forte, mas você também tem o seu ponto fraco, não é verdade? Então nós precisamos entender uma coisa: se eu não sou perfeito, por que eu vou cobrar a perfeição do outro? Eu não posso cobrar a perfeição porque eu não sou perfeito. O único que pode cobrar a perfeição, e ele diz sede perfeito como o Pai é Jesus, porque Ele é perfeito. Quando eu e você alcançarmos a perfeição, aí nós estaremos na glória, aleluia. Então a proposta é florescer na igreja, mesmo que as coisas sejam difíceis, mesmo que os irmãos muitas vezes machuquem você, vai florescer, perdoe, libere perdão, peça perdão, seja alguém que ajude as pessoas. É porque, o outro ali, gente, a gente precisa acabar com esse tipo de questão, sabe por quê? Porque se a gente florescer na nossa comunidade, vai ser muito mais fácil da gente alcançar o próximo ponto, que é florescer lá fora. Olha só o texto que eu quero compartilhar com vocês, o Evangelho de Marcos, capítulo 8, 2 e 3. Jesus disse assim, Marcos 8, 2 e 3: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, eles desfalecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe. Sabe qual é o contexto? É a multiplicação de pães e peixes aqui. Jesus, ele estava com uma multidão, e essa multidão veio de longe. Jesus olhou para essa multidão e disse: eu tenho compaixão dessa multidão. Jesus é como se ele estivesse ali no meio da comunidade local dele. Ele estava ensinando, ele estava pregando o Evangelho. E quando os discípulos falam para despedir as multidões, a ideia aqui desse texto é Jesus demonstrando compaixão no meio da comunidade que ele estava, no meio do grupo. Então você precisa entender, e eu preciso entender algo muito importante: florescer em comunidade é fundamental. Em que sentido que eu estou dizendo isso?
A gente precisa desenvolver relacionamentos saudáveis entre a gente. Eu não estou falando aqui, gente, que você tem que gostar de todo mundo. A Bíblia nos orienta a amar uns aos outros, amém? Não a gostar uns dos outros. A Bíblia me orienta a amar uns aos outros, ela não me orienta a andar com todo mundo. Então entenda isso. Para você amar as pessoas, você não precisa necessariamente andar com elas. Eu posso dizer que eu amo todos vocês aqui, mas eu ando com todos vocês? Então você não pode ficar com aquela ideia, não, eu não vou amar, eu não vou estar junto, porque não, a ideia de Jesus é: ame uns aos outros. Mas você pode respeitar o espaço da outra pessoa, deixá-la livre. As pessoas, elas não são obrigadas a andar com você, você sabia disso? Assim como você não é obrigado a andar com ninguém. Mas uma coisa nós precisamos: amar. Amém? Você não é obrigado a andar com fulano de tal ou com a fulana de tal. Você não é obrigado a estar toda hora com fulano de tal ou com a fulana de tal. Não é. Mas ame essa pessoa. A gente precisa florescer na nossa comunidade, pessoal. A começar em mim. Eu sei que eu não preciso andar com todo mundo toda hora, mas eu preciso amar todos. Eu preciso ter sempre o meu amor renovado. Eu quero encorajar você, porque Jesus, ele demonstra que ele floresce em comunidade. Quando ele olha para a multidão e sente compaixão, ele está dizendo o seguinte: eu me importo com esse povo. Você precisa ter o mesmo sentimento de Jesus. Olhe para a sua igreja local, olhe um para o outro e fala: cara, eu me importo com essa pessoa, eu me importo com essa família aqui. Ele fez um monte de coisa que eu não gosto, tem um jeito que eu não gosto, mas olha só, faz parte da comunidade que eu faço parte, eu me importo com ele. Sabe, à medida que a gente começar a entender que o Evangelho, ele não é do jeito que eu acho, do jeito que eu penso, você vai começar a observar mais o outro do que você mesmo. A gente precisa parar de caminhar com Jesus só olhando para nós mesmos. Você tem o seu jeito, você tem a sua personalidade, tudo bem, mas será que talvez você não poderia começar a abrir mão da sua personalidade, do seu jeito, por causa do outro? Será que a gente não pode então, como cristãos, começar a abrir mão daquilo que a gente acha que tem que ser, para que outras pessoas possam viver, para que outras pessoas possam crescer também? Isso é florescer em comunidade. É quando você para de olhar só os erros e os defeitos dos irmãos, mas começa a enxergar agora aquilo que ele pode se tornar e também as coisas boas que tem na vida dele. Amém? É muito interessante essa ideia, porque Jesus, quando ele demonstra compaixão, ele diz assim: eu não posso despedir essa multidão, porque eles vieram de longe e eles vão desfalecer no caminho. Deixa eu dizer uma coisa: nós não podemos deixar os nossos irmãos desfalecer no caminho. Nós precisamos estar disponíveis. Se as pessoas quiserem ir para um outro lugar, estar com outras pessoas, nós deixamos livres, mas nós precisamos ao menos demonstrar compaixão, demonstrar que essa pessoa tem valor para nós. Eu já vivi algumas experiências que me fizeram abrir mão de algumas pessoas. Abrir mão no sentido assim, eu te libero, fica livre. Eu já vivi experiência onde eu precisava ir atrás de pessoas, então eu fui. A ideia é: se a gente floresce em comunidade, a gente pode ter certeza de uma coisa, que a mesma compaixão que tinha no coração de Jesus, essa compaixão pelas pessoas vai começar a brotar de dentro de nós. A gente vai começar a olhar para as pessoas, não vai mais ser com um olhar julgador, sabe aquele olhar de cima do ombro? A gente vai começar a olhar se inclinando: o que é que eu posso fazer para te servir?
Eu tenho aprendido com Jesus, e eu quero poder, em nome de Jesus, liberar essas palavras de vida sobre a sua vida. Se é tempo de florescer, vamos florescer da maneira correta. Se é tempo de florescer, vamos florescer de uma maneira equilibrada, de dentro para fora, pessoalmente, em família, na igreja, para aí então a gente florescer na área social. Quarto ponto aqui, João capítulo 12, versículo 1 e 2. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar, quem sabe. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não fique você pensando que Jesus era aqueles caras chatos. Jesus, na verdade, ele era chato para quem não gostava de ser confrontado. Mas Jesus tinha amigos. Jesus, ele se relacionava. Jesus sentava para comer na casa das pessoas. Amém? Fica aqui já a dica. Se você quiser me convidar para jantar na sua casa, eu quero sentar na mesa contigo. Amém, né? Jesus, ele se relacionava. Jesus, ele tinha uma vida social. Jesus, ele estava com as pessoas. Nós precisamos florescer nessa área. Você só tem arroz, chama alguém para comer na sua casa, só o arroz. É só a farinha com café, chama alguém para comer a farinha com café. Mas glória a Deus pelo Bolsa Família, né? Que hoje a gente ao menos tem uma galinhazinha, né? Mas você sabe que é nessa hora que nós precisamos florescer na nossa comunidade. Eu tenho certeza que você também já passou dificuldade. Então não dá para a gente falar do outro, não é verdade? Às vezes a gente está por cima da carne seca ali, mas a gente já teve momentos difíceis, não é assim? A gente precisa valorizar a vida das pessoas que estão em dificuldade e falar assim: não, eu vim aqui para chorar contigo, né? A Bíblia não fala chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, se a pessoa te chama para comer picanha, glória a Deus. Se ela te chama para comer farinha com café, aleluia. O importante é a gente ter uma vida social, é a gente poder estar desenvolvendo nosso relacionamento com as pessoas. Não dá para a gente simplesmente querer ser cristão dentro de casa ou dentro da igreja. Agora, Jesus, ele era conhecido como um rabino, um rabi, vocês sabiam? E isso significa mestre. Naquela época de Jesus, quem era chamado de mestre, de rabino, era alguém que era considerado pelas pessoas, não era qualquer pessoa. Então, inclusive o título que as pessoas davam para ele, demonstravam que ele era alguém que florescia na área social. Lembra o texto que nós lemos primeiro, que ele crescia diante de Deus e dos homens? Isso também demonstra florescer na área social. Nós precisamos acreditar que como igreja, nós podemos florescer pessoalmente, em família, na igreja local e aí fora. Quando a gente começar a equilibrar, ai que flores, como vai ser lindo ver o que Deus vai fazer na sua vida e através da sua vida aí fora. Sabe quando as pessoas vão começar a olhar para você: eu não gostava de você não, mas parece que nesse ano eu comecei a gostar mais. Sabe o que é isso? Você por dentro você comemora, porque ela está vendo Jesus. Não, nem eu com isso não. Por dentro a gente comemora, por quê? Às vezes a pessoa não gosta da gente porque a gente não presta mesmo. Mas quando Jesus começa a transformar a nossa vida, a gente fica mais atrativo. As pessoas começam a gostar um pouquinho mais da gente. E aí você não precisa falar nada, continua melhorando, mas por dentro você comemora: caramba, eu estou melhorando, estou ficando melhor. Ou então você fala: estou virando gente. Ok? A gente precisa entender o seguinte: florescer para Jesus não é simplesmente se amostrar, se aparecer. É difícil, minha filha. É interessante, por isso que eu procuro motivar as pessoas a elogiar, porque as pessoas podem não fazer, mas por que a gente também não faz? A gente pode elogiar as pessoas. Você vai perceber
que as barreiras caem quando você dá um elogio. Por exemplo, você chega lá, tá com a pessoa lá, só que a pessoa você começa a avaliar, e assim, o avaliar que eu estou falando é no sentido de olhar. Você não vê nada para elogiar na vida dela. Rapaz, essa pessoa parece que não tem nada de bom. Sabe o que você faz? Você não vai mentir, mas você vai dizer o seguinte: nossa, como você é valoroso, você é precioso, você é preciosa, né? Ela pode não ter nada de muito bom aparentemente, mas o fato de ser uma vida, um ser humano tem valor. Às vezes você está lá todo maltrapilho, jogado em casa, arrumando a casa, mexendo na roça, fazendo algumas coisas, não vale um piqui. Só que aí passa alguém, olha para você, vê a luz de Jesus e fala: uau, como você é poderoso em Deus. A pessoa às vezes te elogia, você sabendo também que não merece elogio. Já aconteceu isso com você? Quando você floresce na área social diante das pessoas, não é simplesmente o fato de ser elogiado, isso é importante, mas é quando você começa a ser luz, as pessoas começam a te procurar para pedir tua sugestão. O que você acha disso? A tua fala tem valor. Quando você é alguém que floresce diante das pessoas, as pessoas começam a procurar em você e perguntam: o que você acha disso aqui? Você pode me dar ajuda aqui? Sabe por quê? Você procura ajuda de alguém que não pode te ajudar? Geralmente não. A gente só procura ajuda de alguém que a gente sabe que pode nos ajudar. Amém? Fique de pé no seu lugar. Eu quero encerrar essa mensagem introdutória dizendo o seguinte: é tempo de florescer, é tempo de demonstrar os frutos de Jesus, a luz de Jesus. É tempo da gente florescer pessoalmente, começar a crescer mais como pessoa, se conhecer. É tempo da gente começar a florescer em família, deixar a nossa família ser transformada pelo poder de Jesus. É tempo da gente começar a florescer dentro da igreja local aqui. É tempo da gente florescer lá fora. Mas tudo isso vai acontecer de dentro para fora. Nada vai acontecer lá fora se primeiro não acontecer aí dentro de você. Nada vai acontecer na sua família se primeiro não acontecer dentro de você. Nada vai acontecer aqui na igreja se primeiro não acontecer dentro de você. Nada vai acontecer lá fora se primeiro não acontecer dentro de você. Comece a colocar a sua vida diante de Deus agora. Feche os teus olhos. Comece a falar com Deus. Converse com Ele e fala: Senhor, eu quero florescer. Eu quero ser alguém, Deus, que demonstra o Teu amor, demonstra a Tua graça. Eu não quero simplesmente melhorar como pessoa, eu quero ser transformado. Alguém já disse que Jesus não faz reforma, Jesus Ele transforma. Eu acho interessante essa frase, porque eu creio que mais do que uma reforma, Jesus Ele quer transformar o nosso ser. Esse é o nosso tempo como igreja. Esse é o teu tempo enquanto filho de Deus. O ano de 2019 é o ano onde você vai florescer para a glória de Deus. É onde a sua família vai florescer para a glória de Deus. A comunidade local nossa, nós vamos florescer para a glória de Deus. Nós vamos florescer na área social lá fora para a glória de Deus. Nós vamos demonstrar os frutos de arrependimento. As pessoas vão nos conhecer pelos frutos, porque é assim que Jesus disse que seríamos conhecidos. Pelos frutos os conhecereis. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, transforma-nos,
Transforma-nos, Senhor, em o nome de Jesus.